seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos do Ponto a Ponto, um grande abraço. O Congresso Brasileiro está definindo mudanças que precisam ser colocadas no ensino médio brasileiro. Há quem diga, e o professor Moacir Alves Carneiro tem um livro a esse respeito, que o nó do Brasil em termos educacionais está no ensino médio. As definições estão acontecendo, a Comissão de Educação do Senado aprovou isso aí e agora o assunto deve ir para plenário. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O nosso convidado de hoje é o presidente do Partido dos Trabalhadores em Campina Grande, professor Hermano Nepomuceno. Recentemente saiu uma decisão da Executiva Nacional do partido estabelecendo que o apoio em Campina Grande será a candidatura do Dr. Johnny Bezerra, candidato ou pré-candidato ainda do Partido Socialista Brasileiro. Há reações em contrário e nós convidamos o professor Hermano para bater um papo sobre este assunto e também sobre outras questões. Hermano, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Paulo. É um prazer retornar ao seu programa. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. De um ano e meio para cá, a gente pode dizer que o Brasil melhorou, piorou ou está na mesma? Olha, os dados mais recentes, das últimas 2, 3 semanas, os dados que saíram, todos eles apontam uma melhoria significativa no Brasil. Em termos da ampliação do comércio externo, abertura de novas fontes de exportação e particularmente geração de emprego e renda. Geração de emprego aumentou bastante, caiu bastante a taxa de desemprego e a criação de empregos formais, empregos com carteira assinada, que é o mais importante, né? Porque a gente tem que pensar também lá no futuro. E os programas de retomada da reindustrialização. O mais importante, eu acho que foi a reconstrução da capacidade operacional e indutora do Estado brasileiro, que foi muito prejudicada tanto no governo Temer, particularmente no governo Bolsonaro. Houve um processo de desmantelamento das estruturas do Estado brasileiro. Então, até isso foi recuperado. Para que o Estado brasileiro possa ser um indutor, né, um planejador e um indutor da retomada do crescimento econômico. E isso está ocorrendo. Os dados são muito bons nesse sentido, né? Nós iniciamos 2023, o primeiro ano do governo Lula, ainda na 11ª posição, em termos mundiais, em termos de PIB, e pudemos fechar agora 2024, as previsões são essas, inclusive das instituições internacionais, na 8ª posição, o que é um avanço extremamente significativo. Mas o mais importante o PIB brasileiro está crescendo, é um dado fundamental e importante, graças ao aumento da massa salarial e da melhoria do nível de renda das pessoas. Isso é muito importante. O que é que a gente pode dizer sobre o time de Lula? O time que Lula montou é o ideal ou já precisaria de alguns ajustes, tirar alguém que está no banco de reserva e colocar como titular? Olha, eu acho que falta... algumas coisas são unidas. Você, por exemplo, é um homem da área de comunicação e percebe nitidamente que o governo apanha muito na área de comunicação, né? O governo é quase um governo analógico. Na era digital, né? Na era digital, né? Eu acho que e um dos pontos, se você quiser nomear pessoas, por exemplo, nós temos um deputado extremamente combativo, muito combativo, fez um papel importantíssimo na Câmara dos Deputados, enfrentando o bolsonarismo de peito aberto, que é o Pimenta, né? Mas que, como secretário de comunicação, deixou muito a desejar. E agora tem uma tarefa importante. Lá no Rio Grande, né? Lá no Rio Grande, né? Reconstruir o Rio Grande do Sul. Uma tarefa importantíssima. Acho que é um gaúcho que conhece o Rio Grande do Sul, deputado federal de vários mandatos, então é um certo lugar certo, mas não está no lugar certo. Há outros afinamentos, mas eu acho que tem um artigo de Zé Disseu muito interessante, sabe? Ele destaca que você tem três grandes projetos que precisam ser, se o governo focar nisso, tiver um foco, tiver um ajuste, né? A gente vai dar um grande crescimento nos próximos 2 anos. Porque, na realidade, o primeiro ano foi um ano de recuperação e tivemos a tentativa de golpe de Estado, né, do 8 de janeiro.
e remodelar o Estado brasileiro, recompor os ministérios que foram destruídos, as autarquias que foram destruídas. Isso foi uma tarefa. Agora começa a se fazer, né, a retomada da economia. Por exemplo, um dado importantíssimo, que às vezes não é bem discutido em termos da opinião pública mais massiva, né? Os especialistas, sim, as pessoas, os comunicadores como você acompanham. Foram os anúncios de investimentos na indústria automobilística. E não é qualquer investimento. É investimento em novas tecnologias, né? A chegada do carro elétrico, os programas de descarbonização. Então, nós temos investimentos altíssimos anunciados por todas as grandes lutadoras. São investimentos de médio prazo e altos, muito altos. Ou seja, o que é que significa isso? Confiança no projeto econômico. E também mais empregos, né? Aí vai gerar empregos de qualidade. Mas e essa relação com o Congresso, como é que se administra isso? Péssimo. O problema é que você montou durante os 4 anos de Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele não tinha tesão, não tinha interesse em participação do governo. Ele entregou a parte a Paulo Guedes, a parte da economia, que foi esse desastre, né, do desmantelamento da economia brasileira, da economia nacional, e a parte política entregou ao Centrão. Chegou um momento que ele entregou tudo, né? Lira nomeava ministro, secretário da Casa Civil, secretário de governo. Então, eles tomaram conta de tudo e criaram esse absurdo que se chama-se orçamento secreto. E a encrenca com o Supremo também complicou muito, né? Aí vai, porque houve uma fragilização das instituições brasileiras nessa fase dos 4 anos de Bolsonaro, porque ele trabalhava muito naquela perspectiva, você minar o Estado por dentro. Mas ainda bem, saiu um livro agora, Por que a democracia brasileira não morreu?, de dois analistas lá da UFMG. Então, eles apontam que, apesar de tudo que nós falamos, mas o sistema político brasileiro foi capaz de resistir a isso tudo. Foi capaz de resistir a 4 anos, né, de tentativa de desmantelamento do governo Bolsonaro. E as instituições mostraram que poderiam, né, tanto o Supremo conseguiu manter sua autonomia, como o Congresso, nas horas mais importantes, que foi a área de enfrentamento do golpe, e medidas econômicas importantíssimas como a reforma tributária, a gente contou com eles. Agora, é aquela chantagem, né? O tempo todo com a faca no pescoço, né? Tentando e criando bombas relógio, né? A tarefa agora de Arthur Lira é a bomba relógio, né? Chamada pauta-bomba, né? É a pauta-bomba. Esse negócio da desoneração é um absurdo. Os cálculos apontam para mais de 260 bilhões de desoneração ao ano, que deixam de ser arrecadados, né? Então, por isso que houve essa gritaria quando... E o outro problema é a disputa interna do governo, né? Que todo governo tem, né? Isso aí a gente precisa dizer que todo governo tem. As brigas palacianas. Brigas palacianas e o pessoal querendo aquela disputa para ver, já pensando no quem vai suceder Lula na frente, o pós-Lula, né? E a relação com a imprensa, como é que você está vendo? A imprensa trata Lula bem ou não? Olha, tem setores da imprensa que são mais objetivos, né? Mas tem outros que ainda estão em campanha, né? Quando eu vinha para cá, eu vinha pensando, né, uns reportagens que eu vi essa semana, como a Folha de São Paulo, o grupo Folhas, da família Frias, né, porque você tem 6 famílias que controlam... É verdade. 90% do sistema... A chamada grande imprensa. A grande imprensa, né? A grande imprensa é familiar, são 6 famílias, né? A gente pode citar aqui o nome das 6. E com uma Folha da República Nova, que ela tinha uma posição que você poderia até, em alguns casos, até chamar de centro-esquerda, mas sim, muito comprometida com a democracia, ela foi evoluindo, e hoje está numa posição de direita com vieses de extrema-direita. Você lê um artigo de editorial, certos comunistas da Folha, chega... Né, mas parece que é uma tendência mundial, não é não? Pelo que a gente viu agora na Europa, recentemente. O avanço da extrema-direita é um fenômeno mundial, é perigoso, né? Muito perigoso, porque você substitui a crença dos meios democráticos pelo recurso à violência, à mentira e à desinformação, né? Porque a extrema-direita mundial ela está muito montada no fundamentalismo religioso, de um lado, e em levar na mentira como tática de operação política e do recurso à violência. Agora, irmão, a carência de líderes também não levou a isso, não? Você fica procurando, assim, líderes mundiais. Se a gente partir aqui mesmo do Brasil, não há uma certa dificuldade de surgimento de nova liderança, não? Veja, você não tem mais hoje uma liderança
na área do centro, da centro-direita, com que você possa dialogar. A direita brasileira tradicional, até o campo da centro-direita, estão hoje reféns da extrema-direita, do bolsonarismo. Mas veja, por exemplo, a dificuldade que a esquerda tem em suceder Lula. Você fica procurando também quem é o sucessor de Lula, né, nas esquerdas brasileiras. Não acha. Tanto que Lula, na entrevista que deu à CBN essa semana, já disse: eu poderia ser candidato, sem problema nenhum. Tem algumas pessoas que se propõem, mas você realmente, grandes lideranças você não tem. Você teve, por exemplo, a novidade da política brasileira foi, todos nós conhecíamos Bolsonaro. Né? Bolsonaro você conhece desde 30 anos. Há décadas. Mas ele conseguiu, né, ser o terceiro grande demagogo brasileiro. O primeiro foi Jânio Quadros, o segundo Fernando Collor, o terceiro foi ele. Né? Ele mantém uma liderança política impressionante. O bolsonarismo existe. O bolsonarismo existe, está enraizado na sociedade brasileira. É enraizado na sociedade brasileira. Porque trabalha com certos preconceitos, né? Ainda o resquício do preconceito racial por conta da escravidão, e trabalha fundamentalmente religioso, que é uma coisa que nos Estados Unidos também foi muito forte, sabe? Para permitir a ascensão de Trump. Pois bem, e essa história do déficit zero? O governo vai conseguir fazer esse ajuste ou precisa de muita negociação e muita liberação de emenda lá no Congresso? São dois problemas. Um é porque o governo está mexendo em privilégios. Está mexendo em privilégios tradicionais que não tem mais sentido. Né? Essas desonerações tinham sentido na pandemia, com o confinamento, né? Para você evitar demissões, para as empresas poderem... Mas passou. Mas o próprio Supremo já disse, né? Tem que resolver, faltam 40 dias aí. Tem que resolver porque é um absurdo. Né? Você pega, são bilhões que são destinados sem nenhum controle. Mas o reflexo disso também será ruim para o governo, porque vai gerar aumento de preço. O empresário está dizendo o seguinte: eu pago 8. Se eu tiver que pagar 20 a partir de amanhã com o fim da desoneração, eu vou repassar para o preço. Não vai ser ruim não para o governo? Não, mas você vai ter recursos para ampliar a economia. O que a gente está precisando é recursos para investir. Essa desoneração, ela foi boa para salvar. Ela tinha sentido. Ela é anormal. Você tem que pagar impostos, mas você não pode ficar lá em cima. É como, por exemplo, a discussão, eu estava discutindo lá em casa, a discussão da taxação dos 50... Sim, as comprinhas da China. As comprinhas da China de $50. Aí Lula, na entrevista de Lula, aquela praticidade, ele é muito prático, né? Se o rico compra $1.000 no free shop, não paga. Eu vi na Europa de avião. O pobre compra 50, vai ter que pagar. Mas curioso é que Lula disse aquilo, mas ele vai assinar os 20%. Né? Forçado pelas circunstâncias, talvez. Né? É o problema de você ver, por exemplo, eu estava levando... Porque, aliás, aquela proposta, a gente precisa dizer, sabe de quem foi? De Jacques Wagner. Né? Combinou ali com o Rodrigo Pacheco, combinou com a Haddad e disse: ó, do males o menor, nem 50, nem... Vamos botar 20 aqui? Você pode ver que o comportamento de Jacques, muitas vezes, Jacques Wagner, é como se ele tivesse ele e o Costa fazendo uma dupla ali para ter um espaço próprio. Sim. Que se choca com os projetos de Haddad. Só com os projetos de Haddad. Vou lhe pedir licença, a gente faz uma pequena pausa no Ponto a Ponto, volta já com o professor Emmanuel Nepomuceno, e aí a gente vai falar sobre as encrencas locais. É bem rápido. E aí, pessoal, neste sábado, 6h45 da noite, estou chegando com o IT Games, programa diferente, especial, direto lá da Unifacisa, porque teve a apresentação do TCC do pessoal do curso de Jogos Digitais nos dias 17 e 18 de junho. Os alunos e alunas do curso de graduação de Jogos Digitais da Unifacisa. Eu estive por lá, acompanhei tudo de perto, vou trazer todos os detalhes para a gente conferir no IT Games. Então, espero por vocês, viu? Aqui na Rede ITA, canal 18.1 e também no YouTube. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto, um dos mais acessados do estado. Para alcançar a vitória, para continuar no jogo, a regra é estar em constante evolução. E a bola da vez é a medicina esportiva. Uma
uma das especialidades que mais crescem no mercado. Agora, em pós-graduação na Unifacisa. A educação médica mudou e vai muito além da sala de aula. Junte-se ao nosso Dream Team e venha fazer a diferença. Você de Campina Grande, na cidade do maior São João do mundo, já sabe onde encontrar o melhor das comidas típicas, como pamonha, bolos, canjicas e muito mais? Aqui na WG Bolos você encontra a maior variedade de bolos para a sua festa junina, como o famoso bolo de milho, cenoura com chocolate e muito mais. As encomendas para período junino já estão abertas. Não deixe para fazer seu pedido de última hora e acabar não conseguindo comprar as nossas delícias. Olá, apaixonadas e apaixonados pela cultura nordestina. Todo sábado de junho, a partir das 3 da tarde, tem uma nova temporada do Arraial da Ita, ao vivo pela Rede Ita. A gente espera vocês. Arraial da Ita. Apoio Cultural. Rei das Tintas Prime e Tintas Coral. Design Mall, o seu shopping. Viva o novo. Festa Brindes, a maior loja de brindes da Paraíba. Unifacisa, tradição, qualidade e inovação. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Trilebom, da Paraíba, do nosso sertão. Rede Compre Mais de Supermercados, o seu bom vizinho. Voltando com o Ponto a Ponto, hoje entrevistando o professor Hermano Nepomuceno. Políticos importantes do país, agentes públicos, estão chegando a Campina Grande, alguns já estão aqui para o ápice do maior São João do mundo. Ministros do governo Lula já confirmaram presença, entre essas figuras importantes do governo, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também aporta por aqui, e já há, nós percebemos, uma disputa por estar junto dessas autoridades, para fazer selfie, para levar para um café, para levar para um almoço, para levar para casa. Há uma briga danada para poses junto a essas autoridades. E o que o pessoal já comenta na boca maldita de Campina Grande, que é o calçadão da Cardoso Vieira, é: para que camarote irá o presidente da Câmara, Arthur Lira? Outros perguntam: Lula vem a Campina Grande também? Não há confirmação. Só para lembrar, ano passado, quando o governador João Azevedo chegou no Parque do Povo e foi para o camarote da senadora Daniela Ribeiro, ao tomar conhecimento, o prefeito Bruno Cunha Lima, hoje adversário da família Ribeiro, foi ao camarote com alguns assessores, cumprimentar o governador do estado, e quando chegou lá, Daniela Ribeiro, a senadora, olhou para ele e disse: você é falso, você está vindo aqui com falsidade. Esse ano a gente não sabe se alguma dessas autoridades da República for ao camarote de Daniela, se Bruno outra vez vai tentar o cumprimento. São as encrencas locais, né, professor Hermano? Por falar em encrencas locais, acabou o Fórum Pro Campina, não? Olha, está complicado, né? Porque nós tivemos nos últimos, acho que os últimos 2 meses, Sim, as reuniões que foram possíveis ser realizadas, nós não contamos com a participação. Já estavam meio desfalcadas? Já. A representação do PSB não compareceu em nenhuma Me delas. permita, eu lembrei daquele movimento do qual o senhor também participou, chamado Acorda Campina. Tem alguma semelhança com o Acorda Campina Sim, daquele tempo? Lá de trás. Com esse de agora, não. Não, na realidade, o fórum foi muito projetado em termos de você elaborar um projeto político para a Campina Grande, né? E a partir de tentar unir. Desde o começo você sabia que era meio complicado, né? Às vezes eu ia para as reuniões, o pessoal todo. Eu sempre defendia unidade. Mas. Porque ali cada um tem seu interesse, né? A gente sabe que é assim. Quando chega na eleição, aí a coisa muda, né? Porque aí. A proporção que vai se aproximando das convenções. Primeiro a montagem da chapa de vereadores, já é uma disputa. E esse ano foi mais do que todos os tempos, né? Eu nunca tinha visto esse negócio em Campina Grande, não. Porque, regra geral, você disputava depois os recursos para os candidatos. Mas dessa vez, a disputa era para entrar na chapa. Ou para sair, né? Ou para sair. Foi um negócio que eu nunca vi um negócio desse, não. Partido rejeitando filiações, eu vi isso. Né? E outros partidos querendo tirar filiados. Tentando trazer, oferecendo fundos e... Pois é. Nós da federação, que é PT, PCdoB, PV, tivemos muito trabalho, mas conseguimos construir uma chapa mais baseada na militância. Né? Então, é uma chapa mais consistente. Essa do Falcão? É a chapa que tem os
pré-candidatos do Sim, a PT. chapa proporcional. Proporcional, né? Tem o pessoal do PCdoB, tem o nosso pessoal do PT e tem o pessoal do PV. É a chamada nominata, que é uma nominata boa, né? Boa, são 24 candidaturas, né? Essa questão da eleição, se você tem, por exemplo, em 20 não havia federação, mas foi para frente, foi para trás, terminamos fazendo uma coligação com o PCdoB. Inclusive, depois que a gente decidiu em Campinas, por 22-12, mas aí o pré-candidato recorreu, né, à nacional, aí atrasou isso por um mês e meio, houve todo o processo de negociação, e aí eu trabalhei também nesse sentido, e a gente conseguiu fazer um bate e volta, né? Sim. O PT apoiou o PCdoB em Campinas e o PCdoB apoiou o PT em João Pessoa. Isso. Agora, veja só, o que passa para a população, e aí a gente precisa tentar esclarecer, é o seguinte: começa todo mundo aqui da oposição, reunido no fórum, tal. Daqui a pouco essa oposição vai se fracionando, se dividindo, e isso beneficia quem está no poder, a situação que tenta a reeleição. Tem sido assim nas últimas eleições em Campinas, professor. Mas essa agora tem uma coisa bizarra, sabe? Você tem uma situação, você tem hoje um momento em que, por exemplo, um dos blocos políticos mais importantes de Campina Grande, um bloco de 4 décadas, é o bloco Cunha Lima. Sim. Né? Eu já estive aí comparando com a época em que predominou por muito tempo o grupo do senador Agemiro. Sim. E lá atrás o grupo de Cristiano Laurito. Sim. Né? Então eles têm, né, ou na oposição, na situação, mas é protagonista. É o protagonista. É. Há uma disputa hoje por liderança. Né? E a coisa mais estranha é o seguinte, é que esse bloco, o bloco Cunha Lima, hoje pauta a situação com a candidatura à reeleição de Bruno e pauta a oposição com a provável pretensa candidatura de Romero. Tem um outro componente, meu amigo, que foi a ida de veneziano juntar-se ao grupo Cunha Lima também. Sim, aí foi outro dado, né? Mas que faz esse rearranjo, né? Fruto lá de 22, né? Em 22 foi a mesma coisa. Romero sinalizou que iria apoiar o governador, para abrir espaço para Romero, rompeu com o veneziano, né? E na hora H, a veneziano teve que recompor suas alianças, né? Perdeu a aliança com o governador, refez a aliança aqui com os Cunha Lima, é um dado histórico. O senhor é estudioso dessas questões todas, acredita que a população já assimilou isso aí? Eu acho complicado. De veneziano junto com o Cunha Lima? A gente vai ver na eleição, né? Grupo dos 30 anos, não era assim? Grupo... Exatamente, foi muito... Porque e hoje o veneziano, em determinados momentos, atua como se fosse o prefeito 02, ou o vice-prefeito. Na realidade, não é? O veneziano escancarou as portas do governo federal para Bruno. Senão o Bruno estaria completamente isolado. Completamente isolado. Né? É a salvação, a tábua de salvação do governo Bruno ter sido a atuação do senador veneziano. Agora, só retomando um pouco essa coisa bizarra. Então você tem a oposição com essa perspectiva de uma provável candidatura de Romero. Ele teria que arcar com 11, de quebrar a unidade de um grupo tradicional e enfrentar depois o tiroteio que viria, né, no processo eleitoral. Aliás, dizem que a artilharia está toda preparada, né? E é o estilo de Bruno, né? Pois é. O estilo de Bruno é diferente do estilo de Romero, né? Romero é mais maleável. Não sei o quê, tá jogo de cintura, né? Jogo de cintura. E Bruno é madurão. Tiro na testa. Então, isso paralisou a oposição. E, mais uma vez, o comando político do governo do Estado está repetindo o que aconteceu em 22. Esperaram por Romero até o fim, perderam o apoio de veneziano, romperam com o veneziano, e na hora H Romero puxou o tapete e ficou lá. Então, esse jogo, quando começou a ser repetido, foi o que a gente assistiu nos 2-3 meses. E essa decisão agora da Executiva Nacional? Essa foi surpresa absoluta, sinceramente. Surpresa absoluta, extremamente revoltante. Quem teria articulado, professor? Olha, o próprio João Azevedo. Houve uma articulação que envolveu a direção estadual, a executiva estadual, né? O próprio governador. Sim, que tem interesse, naturalmente. Tem interesse nisso. Mas o mais espantoso e, ao mesmo tempo, mais revoltante é que nunca essa discussão foi colocada no partido. Nunca. Essa discussão de apoio de partir para aprovar a candidatura de Jônio não foi discutida a nível municipal, não foi discutida a nível estadual, não foi discutida a nível nacional. Chegou de repente. Ela chegou de repente. Agora, curioso é o seguinte, o seu vice-presidente, professor Márcio Caniello, ele entende, ele aceitou
tem dito isso nas recentes declarações. Achou normal. É porque ele participou da jogada. Ele participou da jogada. Márcio está repetindo o que ele já fez das outras vezes. Em 2012, ele era pré-candidato a prefeito do PT. Pré-candidato. Na hora H, retirou a candidatura para apoiar a Daniela. Daniela não foi para o segundo turno. Quem foi para o segundo turno foi Tatiane Romero. No segundo turno, de repente, abre 2013 e Márcio é secretário de planejamento de Azevedo, de Romero Rodrigues. Ok, certo? Agora, então, é a mesma jogada. Só que não se esqueça que todas as entrevistas de Jones mais recentes, Jones Bezerra, e as declarações do próprio governador, são no sentido de acreditar que Romero vai ser candidato e eles querem indicar o vice, que é grande disputa em setores, tanto de uma parte do fórum, mas também setores fora do fórum, mas que são oposição, republicanos, o Grupo Ribeiro, é a disputa pela vice de Romero. E como é que o Grupo Ribeiro, no seu modo de ver, reagirá em ficando fora dessa composição aí? Olha, eu vi algumas semanas atrás, porque o tempo está passando tão rápido as coisas ocorrem numa velocidade, né? Como essa bomba que estourou aqui segunda-feira, uma declaração do vice-governador dizendo que não abriria mão da vice. Porque tradicionalmente eles têm ocupado a vice, né? Sim. Então eu acho que... Foi assim com o Enivaldo, foi assim com o próprio Lucas, né? Aí você tem, por exemplo, o governador, né, o próprio João Bezerra várias vezes declarou que ele poderia abrir a cabeça de chapa para apoiar Romero, etc. Então tem essa disputa, né, entre o grupo do governador, os republicanos que pertencem à base do governador, mas têm uma autonomia própria, né? É o centrão da Paraíba, né? Adriano Galdino, né? Murilo Galdino, Hugo Mota, esse pessoal. E os ribeiros que controlam dois partidos importantes a nível nacional. PSD e Partido Progressista. Exatamente. Então é uma disputa pela vice, se vai... E o próprio Romero, me pergunta uma coisa, às vezes eu me pergunto, sabe? Já coloquei isso em reunião. O que é que Romero ganha abrindo a vice dele para o governador, por exemplo, e ao deixar o governo em 26, ele perde o comando da estrutura administrativa que vai ser fundamental para a candidatura dele a governador. O que é que ganha o grupo do governador apoiando o Romero se ele não indica o vice? São coisas que... Agora, há quem diga também, não sei se é só uma ilação, que essas candidaturas todas poderiam acontecer agora, inclusive com Romero sendo candidato e tendo um Ribeiro como vice, Johnny também sendo candidato aqui, talvez o próprio Inácio mantendo a candidatura, para que num eventual segundo turno, indo Bruno Cunha Lima para esse segundo turno com essas candidaturas todas, todo mundo se unir contra ele. Procede isso? Eu acho complicado, sabe? Porque, por exemplo, Romero é candidato ou não? Esse é hoje o ponto decisivo que afeta uma parte... Mas Romero poderia botar Enivaldo para vice de novo. Acalmaria a família Ribeiro. Mas aí, quando ele sair para ser governo... O problema é que Campina está pagando um preço alto, porque todos esses grupos estão pensando em 26, não estão pensando em 24. Não estão pensando nos destinos de Campina Grande, não. Ninguém está discutindo... O alvo é o Palácio da Redenção. O alvo é o Palácio da Redenção e Campina é uma ponte de passagem nesse sentido, sabe? Eu quero articular isso aqui para ter base para 26. E é isso que é revoltante, né? Agora, nós tivemos todo um processo de discussão, estava marcado o encontro regional, o encontro municipal de delegados, duas chapas escritas para discutir. Nós falamos aqui em vários nomes, mas só para não esquecer, tem também o doutor André Ribeiro, né? André que é PDT, né? Sim. Aventando também a possibilidade de uma candidatura. André já disse que é candidato e não há para ninguém, né? Agora, nos bastidores, o que o pessoal diz é o seguinte: Inácio, qualquer que seja a decisão de João Azevedo, do governador João Azevedo, Inácio fica tranquilo pelas relações que ele tem com o Estado, nas clínicas, na Secretaria de Saúde. O senhor vê assim também ou não? Não, Inácio já reafirmou várias vezes que não abre mão da pré-candidatura. Sim, mas pode chegar ao ponto que ele diga: tudo bem, eu fico aqui, fui para a mídia, eu quero ser reeleito deputado daqui a 2 anos e tal, né? Não, até o momento ele tem reafirmado a pré-candidatura dele. Ele teve uma conversa de pé de orelha na última quarta-feira com o Romero Rodrigues. Ele conversou com o Lucas Ribeiro, demoradamente, e também com o Romero Rodrigues. Está todo mundo conversando com todo mundo. Agora, veja bem, qual é a figura nova que pela primeira vez nós vamos experimentar na eleição municipal? Ela foi experimentada na eleição geral de 22, São que é as federações. Então, a federação é PT, PCdoB, PV. Não existe, quando você for fazer a convenção,
e registrar a candidatura, você não registra uma candidatura do PT, do PCdoB ou do PV, registra uma candidatura da Federação Brasil da Esperança. Agora os cabeças da federação lá em Brasília estão desmanchando tudo? Eles vão ter que se reunir, porque não pode sair. Por exemplo, o foi que houve? A Executiva Nacional é quem detém hoje a decisão sobre o futuro do PT de João Pessoa e de Campinas. A decisão para onde o PT vai em Campinas e João Pessoa não vai ser mais tomada pelo Encontro Municipal de Delegados de Campina Grande, que foi suspenso nem pela estadual, Executiva Estadual, nem pela estadual, que jogou. Agora fica claro porque a Executiva Estadual homologou a candidatura de Márcio, quem não podia homologar, só quem pode homologar é Campina, é um colégio eleitoral grande, só quem pode homologar é nacional, homologou a candidatura de Márcio, suspendeu o Encontro Municipal de Delegados, porque a gente tinha chance de ganhar, e jogou a decisão para a Executiva Nacional, porque já tinha uma articulação que a gente não conhecia, desconhecida nossa. No sentido de jogar a candidatura de Júnior. Para a gente finalizar, estamos em cima da hora. Pois não. Por que, na sua opinião, Bruno Cunha Lima não deve ser reeleito? Por causa da gestão. A gestão é muito... É sofrível? Muito sofrível. E em setores, aliás, em vários setores, né? Destaca-se a saúde, que todo mundo fala, mas há muitos outros setores que não correspondem. Ele não consegue ter um projeto para Campina Grande. Já foi ao Parque do Povo, para a gente fechar mesmo? Eu estou esperando que minha filha e minhas netas chegam de São Paulo para ir lá conhecer as inovações. Agora eu quero que o senhor olhe essa foto que a gente vai botar aqui no telão e diga se nós estávamos mais bonitos aí da sua visita há 5 anos ou se estamos mais bonitos hoje. Olha, em termos de boniteza, é capaz de nós estarmos mais. Agora, em termos de juventude... Não mudamos muito, não. Não. Eu só peguei essa baba da Covid, né? Na Covid era só de máscara, né? Aí você esquecia, né? Eu estou dando um tempinho aqui para retirar. Professor Evandro, muito obrigado. Se brincar, está mais jovem do que naquela época. A ciência e a tecnologia estão a nosso serviço, né? Ainda bem. Obrigado, professor, pela visita. Obrigado também. Saúde. A você de casa, o nosso melhor agradecimento. Voltamos a nos encontrar semana que vem no outro Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Apoio Unifacisa. Audio Jungle.